A notícia do céu que eu trago para você e para mim hoje está em Lucas, capítulo 1, verso 34 ao 36. Então disse Maria ao anjo: como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Pai, te agradecemos pelas tuas palavras. Maria, ela recebeu uma palavra enviada do próprio Deus. E diante desta palavra, diante desta promessa, diante desta obra, diante dessa circunstância, Maria, ela tinha uma pergunta. Qual era a pergunta de Maria? Como será isto, visto que não conheço homem algum? Maria escolhida, criada e formada pelo próprio Deus, escolhida com um propósito para ela vir a esse mundo. Qual o propósito maior da vida de Maria? Maria nasceu mulher, Maria era desposada com José, ele seria o seu futuro marido, e Maria seria a mãe de Jesus. Carregaria em seu ventre o Filho de Deus. Uma jovem inexperiente. Por que inexperiente, Lília? Porque quando o Pai ele ministrava esta palavra através do seu Espírito Santo, a minha mente, você irá entender junto comigo sobre que ventres Deus está falando para mim e para você. Então Maria tem uma palavra, Maria tem uma dúvida e Deus me traz aqui com uma resposta para você. Assim como Maria foi respondida pelo anjo da parte de Deus. O ventre, o útero, aonde a obra que seria realizada naquele útero, naquele ventre que foi feito para se gerar o bebê. O propósito do útero é para guardar o bebê, para que o bebê fique em desenvolvimento. Um bebê que se começa com aí uma célula e vai se ganhando forma, e vai crescendo, e vai se formando órgãos. Mas o que o céu anuncia para Maria, que esta obra a ser realizada no útero de Maria não seria uma obra realizada pelos homens, pelo conhecimento natural de um desenvolvimento de um bebê. O céu anuncia para Maria que não seria como todos acham que seriam, que é o normal, que é o natural. A intimidade do homem com a mulher e aí se gerarem filhos. Mas o céu anuncia para Maria: Maria, não será desta forma, mas virá do alto. Virá do alto. O alto é que desceria o que era necessário para a realização da obra, para cumprimento da palavra que o próprio Deus liberou. Porque aquilo que foi entregue a Maria não viria por meio natural. Era uma obra do Espírito Santo de Deus. E esta obra do Espírito Santo de Deus estaria sobre a vida de Maria o que também? O poder de Deus a envolveria.
o céu realizaria a obra, cumpriria as palavras que o próprio Deus liberou. Quando Deus diz no início de tudo, haja luz, houve luz. Porque Deus libera a palavra e ela tem que ser cumprida. Porque para Deus nada é impossível. E quando o anjo diz para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que está sobre mim e você, que está em mim e em você, esteve com nosso irmão Jesus Cristo, esteve com Davi, esteve com os outros irmãos nossos que vieram antes de nós. Esteve com o Pai, sempre esteve com o Pai, realizando a sua obra. Pai, Filho e Espírito Santo. É esse Espírito que habita dentro de mim e de você, que conhece, que sabe todas as coisas, que não fala de si mesmo, mas aquilo que ouve do nosso Pai e nos anuncia. Você entenderá esta palavra. Você também que recebeu uma palavra de Deus. Quando o Pai ministrava em meu coração esta palavra, Maria, uma virgem. E virgem por quê? Eu peguei a tradução da palavra virgem. Claro que a virgindade aqui fala de castidade. Quando Maria fala, ela está falando dos meios naturais, não é? Mas o Pai me traz aqui hoje para falar dos ventres espirituais. Daquilo que tem sido gerado, daquilo que tem sido anunciado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que Ele tem trazido aos nossos ventres. Aonde é o nosso ventre? Eu e você também temos um útero. Sim, um útero a qual pode se gerar filhos físicos, mas lembra que nós estamos falando do espiritual. Então nós temos o útero e o útero é o nosso cérebro. As palavras de Deus são as células que carregam informações, que carregam DNA, que carregam substâncias químicas. As palavras de Deus em desenvolvimento, em crescimento, dentro do nosso útero, dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, ganhando forma. Então nós recebemos as células, as palavras de Deus. E as palavras de Deus estão em desenvolvimento, estão em crescimento. E as palavras de Deus, que são as informações que recebemos, gera em nós os pensamentos, que é o bebê. Os pensamentos, eles são gerados pelas informações que nós temos das palavras de Deus, que cresce, que germina dentro de nós. E as nossas ações, os resultados que ela produz, são externizados. Então o Pai me traz aqui para falar do nosso ventre espiritual. Porque o que está sobre nós, o seu Santo Espírito, diz em Isaías 11, que é um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento, um espírito de entendimento, um espírito de conselho, um espírito de fortaleza, um espírito de temor ao nosso Senhor, a Deus. Está sobre nós o seu Santo Espírito. E quem realizará, quem
irá materializar as palavras de Deus. Você pode ver que Deus ele está usando o organismo de Maria. Ele está usando o corpo, ele está usando o útero. E o Espírito Santo, ele usa o nosso interior, o coração, que fica no local físico, o cérebro. Ele usa as nossas memórias. As memórias que está em nosso interior, para colocar as informações das palavras de Deus. E essas informações enraizadas em nós, como a raiz de uma planta, que primeiro vai para baixo, cresce, e depois é externizada, como diz a minha irmã Isabel, a profeta. Glorifico a Deus por ela, porque o próprio Pai me apresentou através do YouTube, trouxe ao meu conhecimento a sua vida, e muito tem me ajudado esta Isabel, que já gera há algum tempo o seu ventre, traz para mim e para você as palavras de Deus, que é revelada pelo Espírito. Você está entendendo o que o Pai está revelando para mim e para você? Maria pergunta, como será isto? E o Espírito Santo de Deus fala a mim e a você. Não é a minha experiência, não é a sua experiência que irá realizar a obra. O fato de nós não termos experiências espirituais, o fato de ainda sermos inexperientes nesta área, não nos fará deixar de gerar. Não nos fará deixar de gerar. Por quê? Porque a obra é do Espírito. O que falamos em nome de Jesus vem do Espírito, vem da boca do próprio Deus. E quem irá cumprir as palavras que Deus tem revelado através do Espírito ao teu ventre, à tua mente, será o poder do próprio Deus, que está cobrindo e executará todas as palavras liberadas. Então eu te agradeço pela sua vida, Isabel, por você que fala as palavras de Deus, que o Espírito Santo tem trazido através da tua boca, tem depositado em teu ventre. Sim, tem usado o teu organismo, tem usado o nosso cérebro, as memórias. Esses são os nomes que os seres humanos, não é? Nós catalogamos do corpo, igual a Adão lá no Éden, não catalogou lá os animais, não deu nomes, os homens também deu. Existem vários nomes para os tipos de memórias. Essas memórias, nós sabemos o nome delas, né? Neurônios, mas existem várias formas de estruturas neurais, existem nomes de neurônios que o próprio homem catalogou. Mas como aqui não é uma aula para que eu traga de forma sistemática o nome de cada um, mas aqui falamos as palavras de Deus e trazemos o conhecimento, aquilo que Deus trouxe para nós, referente ao organismo, que vai trazer mais luz e clareza sobre o funcionamento do nosso corpo. Porque algo que o Pai fala comigo constantemente é sobre nós lembrarmos que nós temos um organismo, o nosso cérebro, e ele, se nós não o guardarmos, e o guardarmos, que diz a palavra em Provérbios 4, guarda o coração. Essa palavra na tradução fala de eu e você colocar o coração, o nosso interior, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas memórias, a nossa inteligência, a nossa reflexão, traduzindo bem o que é o coração, para mim e para você, num lugar de prisão, de confinamento. Se nós temos que colocar no lugar de prisão e confinamento, o nosso cérebro, ele não pode ouvir qualquer coisa, Nós temos que fazer o possível para o colocar no lugar de confinamento, para que ele não se contamine, para que ele não se corrompa, porque mesmo que você esteja andando, como exemplo,
numa rua e você não esteja focando tudo, eu estou olhando somente para aqui. Existe, através da sua visão, coisas que o seu cérebro está registrando, mesmo que a sua visão não esteja vendo. Ele está registrando. Então, por isso, o cuidado, a exortação do nosso Pai, para termos zelo, com diligência, guardar o coração, colocar ele no lugar de confinamento. Ele não pode ir a qualquer lugar, o cérebro, porque ele pode se corromper, pode criar uma aprendizagem que vai levar eu e você a pecar, pode criar, dependendo da informação, um pensamento, uma ideia que vai levar eu e você a atrair palavras de maldição para a nossa vida, ao invés de atrairmos as bênçãos de Deus. Então, falando novamente sobre os ventres, o cérebro, a mente e o que é gerado em nossa mente: ideias, pensamentos, raciocínio, a parte consciente. Deus tem liberado uma palavra que tem vindo do alto. Através de você, a obra é do Espírito Santo e o cumprimento da palavra, o poder do Altíssimo te envolverá. Quando liberamos as palavras de Deus, é Deus quem realiza, é o seu poder. Moisés, ele fala e Deus cumpria as palavras. Moisés caminhava e Deus abria o mar em cumprimento às suas palavras. Moisés, ele obedecia, eu e você obedecemos. Então, você que se questiona, você que se pergunta, que recebeu palavras que o próprio Pai, o nosso Deus, enviou, revelou através do Espírito Santo a você, o cumprimento desta palavra, diz o Senhor. Esta obra é do meu Espírito Santo e o meu poder. Maria iria se alimentar bem. Nós precisamos alimentar o nosso interior, o nosso útero. O nosso útero, o nosso cérebro, ele precisa receber as palavras de Deus. Precisa ser alimentada, porque as palavras de Deus têm nutrientes. As palavras de Deus acomodadas nas memórias do nosso cérebro, elas produzem substâncias químicas. O próprio organismo, que é o autônomo, ele produz as substâncias químicas. Mas eu e você, através dos exercícios, através de como pensamos, através do que estamos ouvindo, através do ambiente, quando nós estamos congregando ali com nossos irmãos, louvando, adorando, conversando, se socializando também, está sendo geradas substâncias químicas pelo organismo. Pelos alimentos também físicos que comemos, seja eles alimentos de morte ou seja alimentos de vida. O alimento de vida é o que o próprio Pai criou. E hoje nós já vemos que ao cumprimento da palavra, me traz o Espírito Santo sobre quando Ezequiel fala, né, que o povo de Deus ali iria comer um alimento contaminado. E nós temos hoje muitos alimentos fabricados pelas indústrias, pelas mãos do próprio homem, que está contaminado. Que nesses alimentos tem substâncias que agridem as células que estão vivas dentro do nosso corpo. Porque o nosso organismo, ele é vivo, ele se alimenta. Então nós acomodamos as palavras de Deus, nos alimentamos, o nosso interior, as memórias do nosso cérebro, sim, com as palavras de Deus. E o Espírito Santo de Deus irá desenvolver, guiar, revelar a vontade do Pai, o que o Pai tem a falar através das suas palavras. Um cérebro vazio de palavras de Deus não vai gerar algo do Espírito, vai gerar algo da sua alma,
que embora esteja em Cristo, ressuscitada, pode ainda se deixar ser governado pela alma, por não ter o conhecimento das palavras de Deus. Então anda pela sua experiência, pela aprendizagem, pela cultura, pela maneira de viver e os hábitos e os costumes deste mundo. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo tem dentro dele as palavras de Deus. Mas é claro, me fala o Espírito Santo, que ainda existem muitos que resistem. Por quê? Eu li agora a palavra de Deus. Eu tenho uma dúvida na minha alma. Como se realizará isto? Deus está dizendo que aquilo que vai ser gerado em mim, eu que não tenho experiência, está me dizendo que eu vou realizar uma obra para Ele através da minha vida, mas eu não tenho experiência, eu não tenho ninguém na minha família que é pastor, eu não tenho ninguém que é profeta, eu não tenho ninguém que gere, que entenda sobre o reino espiritual, que conheça dessas coisas. Como eu vou gerar? Como? E aí começa a alma. Claro, ela não tem experiência, ela não tem ninguém na família, ela nunca viveu, não é? Essas coisas. E tudo isso é novo. E aí Deus vem com uma resposta, dizendo, não se preocupe. Não é você que vai realizar a obra, você vai receber uma palavra, eu tô te avisando, e o meu Espírito vai gerar no teu ventre, vai gerar na tua mente a minha vontade, trará para a tua consciência as minhas palavras. E no tempo certo, as palavras irão se cumprir, ou seja, o fruto iria nascer, o fruto se materializaria. Primeiro estava sendo gerado no interior, no secreto. Primeiro estava sendo gerado e depois viria para fora e ganharia desenvolvimento e teria crescimento e alcançaria muitas gerações e alcançaria a vida de outras pessoas. Então Deus está falando através da boca de um anjo e hoje através de mim nos fala o Espírito que a obra é do Espírito e a realização é do poder de Deus. O próprio Deus cumprirá as suas palavras. O que o Pai quer que eu e você faça é fale as minhas palavras. Fala, Ezequiel, quer ouça ou quer não ouça. Quer dê atenção, Ezequiel, quer obedeçam, quer não. Então, quando nós acomodamos em nosso interior, então nós cremos. E assim agimos de acordo com a palavra. Nós cremos, nós acomodamos e passamos a viver de acordo com a palavra que o Espírito Santo gerou dentro de nós. Você entendeu? Quando Deus diz assim, para mim e para você, não é você que vai dar desenvolvimento, que vai gerar o filho, mas é espiritual. Nós cremos e descansamos em nossa alma. E fazemos só aquilo que nos cabe na cooperação. Qual é a nossa cooperação? Trazermos as palavras de Deus para o nosso interior, os nutrientes que vai dar crescimento ao bebê, ao fruto, aos pensamentos, às ideias que não serão geradas por uma mente da própria alma, mas da mente, da nova mente que Deus nos deu, a mente do seu Espírito, do Espírito Santo. E esta mente é alimentada pelas palavras de Deus. O Espírito Santo fala as palavras de Deus. Jesus fala as palavras de Deus. E quando alguém olhar para mim e para você, tem que ver Jesus em nós. Jesus dizia, você está olhando para mim, você está vendo o Pai.
E a palavra diz que se nós amamos a Ele, guardamos os seus mandamentos, acomodamos em nós os seus mandamentos, cremos nos seus mandamentos e obedecemos. Então, quem ama a Deus, obedece. Dá atenção às suas palavras. Anda segundo as suas palavras. E o Pai e o Filho estar comigo e com você. E é algo que, para trazer um exemplo para nós, se a palavra de Deus diz para mim e para você que o que devemos pensar é nas coisas do alto, o que isso significa? Significa que eu e você devemos guerrear com a nossa mente, com os nossos pensamentos, para não deixarmos nos distrair com as coisas desse mundo. Como assim, Lilian? Você pode ir ao domingo à igreja, você pode ler toda a palavra. Quando você realmente crê, você lê esta palavra que diz para pensarmos nas coisas do alto, você não vai deixar mais a sua alma no lugar dos pensamentos humanos, nos pensamentos de preocupações, nos pensamentos de ansiedade. Quando esse pensamento vier, porque ele vem, você diz: não, eu não vou me preocupar com isso, porque isso eu já entreguei na mão do Senhor. Eu já entreguei o meu marido nas mãos de Deus. Eu já entreguei as minhas finanças na mão de Deus. Eu já entreguei a vida dos meus filhos nas mãos de Deus. Então eu vou pensar naquilo que é do alto. Então a maneira de viver agora, os pensamentos dominantes são os pensamentos do alto. É pensarmos nas palavras de Deus. É deixarmos a nossa mente gerar, dar desenvolvimento às palavras de Deus. Quando paramos para meditar, ao invés de ficarmos pensando: meu filho está onde, hein? Essa hora da noite não chegou, mas já orou. Ele está coberto com as suas orações. Você agora fica pensando nas palavras de Deus. Deixe que seu ventre, que a sua mente gerem as palavras de Deus. Enquanto quando nós cremos, nós adotamos esta maneira de viver. Jesus falou à mulher de Samaria: crê em mim, mulher. Então, crê nas palavras que eu estou falando. E quando nós cremos, nós mudamos a nossa maneira de viver. Mudamos os nossos hábitos e passamos a caminhar em cima das palavras de Deus. Se Deus pede para nós lançarmos a nossa ansiedade nele, se o nosso Pai diz que vai nos dar a paz que o mundo não conhece, quando nós o quê? Orarmos, entregarmos a Ele as nossas súplicas com ação de graças. E qual será a recompensa? E a paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso interior, o nosso coração. A de vocês. Daqueles que creram nessa palavra e por crerem nessa palavra fizeram o quê? Qual foi a ação? Foram até a Deus, levaram as suas súplicas com agradecimento e aí agora a paz que é de Deus vai guardar a mente da ansiedade, vai guardar o interior da depressão. As palavras de Deus têm o que o nosso interior precisa. Mas para isso, precisamos alterar dentro do nosso útero o alimento que nós temos injetado nele. Se o que nós temos injetado é vida, produzirá vida dentro de nós. Embora você tenha uma palavra sobre 70 anos de cativeiro, sobre um tempo, sobre esta situação, com esta medicação, nesta circunstância, com esta vida financeira, você também tem uma palavra de restauração. Então essa dependência, essa circunstância, ela não é para sempre. Ela tem um tempo para acabar e você voltar a ser livre. Livre dessa circunstância, livre desse momento difícil, livre dessa medicação. Sim.
mas há um nutriente que o nosso cérebro precisa receber. Ele já produz em si, sim, ele já produz em si, o próprio organismo produz substâncias químicas. Mas há substâncias químicas que nós podemos ajudar ele a produzir com a alimentação, com o exercício físico e com as palavras de Deus, que trará para o teu interior, para esses pensamentos negativos, para esses pensamentos depressivos, para esses pensamentos ansiosos, por você crer e acolher e mudar a maneira de pensar ao injetar nele as palavras de Deus, a trazer para este cérebro humano, para essa razão, as palavras de Deus e passar a crer nelas e andar confiando nelas. Aqueles que creem realmente, que confiam realmente, começarão a praticar as palavras. Se Deus diz para eu não estar ansiosa, eu não estou ansiosa. Tem que ler e tem que crer e passar a viver como diz esta palavra. Não deixar ser dominado pela ansiedade. Não deixar ser dominado pela depressão. Você pode até ter ansiedade. Você pode até ter a depressão. Você pode até ter medo. Você pode até ter tristeza. Você pode até ter tantas coisas. Porém, não pode deixar elas te dominar. Quem tem que te dominar é as palavras de Deus, porque elas são certas e elas se cumprem. Se você as seguir, se você as praticar, as bênçãos virão correndo atrás de você. Mas para isso você precisa crer. Ninguém vai lançar ansiedade em Deus se realmente não crer. Mas quantos têm andado ansiosos com vários pensamentos de preocupações? Pelo quê? Faça uma análise sobre estes pensamentos. Qual é a raiz? Qual é as informações que estão te deixando ansiosos? Porque o pensamento, antes de ser gerado na sua mente, ele primeiro recebeu informações. Como exemplo, eu posso te dizer, teve uma moça, uma senhora que recebeu, que estava com problemas no coração, mas que vivia ouvindo noticiários de pessoas que morreram de coração. Quais os pensamentos que gerou nessa pessoa? Diante dessas informações. Pensamentos de pânico. Vivia em pânico. E tendo crise de ansiedade. Por quê? Pensando que ia morrer a qualquer momento. Você recebeu o laudo? Você recebeu a notícia difícil? O que as palavras de Deus dizem a respeito disso? Creia nelas, que o Espírito Santo de Deus vai te falar. E passe a andar em cima delas. A paz que nós desejamos na nossa mente, a paz que nós desejamos em nosso interior, a vida a saúde que nós desejamos ter em nosso interior e na nossa mente e em nosso corpo, não está vindo, não está acontecendo porque nós não temos guardado as palavras de Deus e cremos e as praticamos. Por isso que estamos diante de um Deus e de um Pai tão poderoso, em que por nós pode fazer todas as coisas, mas nós temos andado em cima dos pensamentos próprios, em cima da mobilidade própria e não daquilo que é gerado no Espírito. Maria, ela ia acolher aquilo que seria gerado do Espírito, mas o cumprimento da palavra, quem desenvolveria essa célula, quem desenvolveria essa palavra, os frutos gerados daquilo que estava vindo do alto, era o Espírito Santo de Deus e o seu poder. E ali o anjo dá uma dica sobre Isabel, e eu fui muito afortunada com a Isabel que Deus colocou na minha vida, através do YouTube, que já gera algum tempo e que já está em desenvolvimento e abençoou muito a minha vida e tem abençoado muito. E sei que as palavras de Deus também, que você ouve no Restauração da Alma, também tem te abençoado. Então a notícia do céu aquilo que o Senhor te entregou, a palavra que Ele liberou.
é o do Espírito Santo de Deus, a obra e o seu poder irá realizar, irá cumprir. Quem cura cego, irmão, é o poder de Deus. Quem ressuscita é o poder de Deus. Quem levanta paralítico é o poder de Deus. Se Deus te deu uma palavra, você libera a palavra e é Ele que vai cumprir. É Ele que vai mexer no organismo. É Ele que trará o seu poder sobre a vida desta pessoa. E então, a obra que é do Espírito se realizará. É o Espírito Santo de Deus. A obra é dele. Tanto é que a própria palavra fala que este corpo não é meu nem seu, mas é templo, é morada daquele que está realizando a obra que é de Deus, que é quem? O Espírito Santo de Deus. Então o corpo, para que o meu corpo foi criado? Para que o meu corpo foi criado? Para o Espírito que é santo e é de Deus possa morar. Então se eu creio nessa palavra, eu vou andar em cima dessa palavra. Como? Cuidando deste corpo, porque este corpo tem um propósito. Este corpo não tem um propósito só de usar uma roupa, porque a roupa é para cobrir a nossa nudez, mas esse corpo é para ser morada. E a tradução da palavra, qual eu não falei para você, da palavra virgem em relação a Maria, é homem que se absteve de toda sujeira e prostituição presente na idolatria, e assim manteve sua castidade. É uma das traduções, né? Claro que também essa palavra virgem refere-se à mulher não ter contato algum com o homem. Mas eu peguei essa parte da tradução porque traz muito para mim e para você entender. O Espírito Santo de Deus e o poder de Deus estaria em que ventre? Num ventre casto. Num ventre que se absteve da contaminação. Que contaminação? Toda sujeira e prostituição presente na idolatria. Nós sabemos que antigamente, para eles se curvarem e adorarem a outros deuses, eles cometiam atos imorais. Então eles estavam contaminando ali o seu cérebro. Estavam trazendo memórias de pecados para o seu cérebro. Então é no cérebro, é no interior que está casto, que está limpo. E quem os limpou? Jesus Cristo. Não é um cérebro que está cheio de memórias de corrupção, de imoralidade. Não, é que está limpo. E o sangue de Jesus nos limpou. Por causa dele, nós podemos nascer de novo, da água e do Espírito, da água e do Espírito. Traga para o seu interior as palavras de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai te guiar, vai te consolar, vai te ajudar, vai te revelar as palavras de Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.